Boa noite, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus venha te abençoar nesta noite tão maravilhosa, né? O tempo mudou, estou aí já meio agasalhadinho, o friozinho chegou, mas em tudo dai graça. E graças a Deus, que aprove a Deus nos dá ainda este direito de estar vivendo este dia. Você com certeza já deve ter pensado, refletido, agradecido a Deus por esse dia tão maravilhoso. E agora inicia. Você sabia? A intenção da live, você sabia? Eu sempre falo que não é outra coisa, é lhe convidar a conhecer, a mergulhar, a se alimentar da palavra, o pão do céu, Jesus Cristo. E hoje, baseado em 1 Coríntios, anote aí, 1 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 14 ao 25. É o que eu quero hoje fazer um pequeno comentário, trazer a você conhecimento da palavra do Senhor, pela misericórdia de Deus. Porque é a palavra, sim, a palavra ela é a fonte de toda autoridade, para que eu e você possa caminhar, enquanto o Senhor nos dá o direito de viver, caminhar, tendo de Deus uma fé sólida, não olhando para outra coisa, mas sempre olhando, observando e tendo como regra de fé a palavra do Senhor. Te convido, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 14 ao 25. Só o verso 14, eu poderia só me basear no 14, mas eu quero que você registre e depois, por favor, não deixe de compartilhar, porque precisamos semear a palavra. Você não tem noção quanto é necessário, porque está para acontecer algo extraordinário. Então, é necessário lançar a palavra do Senhor. Só o 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha só o 14, olha, é do 14 ao 25, mas olha o 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você já tinha parado para pensar nisso? Querido, hoje você sabia, vai trazer a mim, a você, aleluia, um conhecimento que às vezes está faltando ser ensinado, pregado, como está descrito aqui. Capítulo 12 de 1 Coríntios 14, 25. Por exemplo, o Novo Testamento apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo. E os membros são as partes que fazem o corpo útil na terra. Já começamos entrando por este caminho. Olha que coisa do céu, para mim e para você. Olha, eu vou até continuar a dizer algo aqui para você ver como é importante esse capítulo para mim e para você. Quem que é o cabeça da igreja? Pastor? Não. O apóstolo? Não. O evangelista? Não. O profeta? Também não. Não. O mestre? Também não. A Bíblia já gritou, sussurrou lá do quarto. Jesus. Pois é verdade, Jesus. Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E ele morreu por ela. E é o seu único governo. Aí vem uma questão muito mais profunda. Precisamos, eu e você, já que nós somos a igreja, estar atentos com uma crescente onda de ataques que este corpo, que corpo? A igreja de Cristo, vem sofrendo, querido, não é agora no presente século, mas há séculos. Por exemplo, há perigos internos que ameaçam a integridade deste corpo e precisamos combater isso. Há pessoas dentro e fora do corpo que querem de todas as formas promoverem o esquartejamento do corpo de Cristo. E aí que vem hoje
trazer a você 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14 ao verso 25. Você e eu, que somos igreja, temos que buscar ter conhecimento na palavra para tentar aí de todas as... Tentar, nem digo que seria correto colocar essa palavra, mas não é nem tentar. Na verdade, é a gente eliminar, segundo a palavra. Porque tudo aquilo que não tem base, que não provém da palavra, já sabemos de onde provém, certo? Então não é nem tentar. É você buscar ter conhecimento e eliminar mesmo. Por que eu falo isso? Poxa vida, é a única forma de você e eu, e todos nós somos igreja, evitar que essas pessoas venham danificar a igreja, o corpo de Cristo. Vamos entrar na palavra do Senhor um pouquinho mais, porque você sabia justamente, é para que eu e você não deixe de aprender e ser praticante da palavra. Vamos lá. Não sei se você já parou para pensar, mas tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas agrada o inimigo. Como? Vamos lá. Pode até parecer, querido, um absurdo, mas é perfeitamente possível, sim, haverem pessoas que dizem que servem a Deus, mas estão, na verdade, agradando ao inimigo. E isso pode ocorrer de várias formas, de várias maneiras, como eu vou começar a mostrar para você. E aqui tudo que vai ser falado, eu quero que você entenda, é uma forma de você entender o que eu li aqui no verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tem muitas pessoas que não se libertou e por não estar liberta, ela entra por um caminho chamado caminho da fofoca. Você já ouviu isso? Pois bem, olha aí. Tem pessoas que trabalham, que estão envolvidas no corpo, igreja, fazendo coisas que até são importantes, mas mesmo assim estão sendo instrumentos de destruição para a própria igreja. Por exemplo, é aquelas pessoas que promovem as fofocas. Tem base para isso? Claro. Se você for lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, verso 11. O próprio Tiago nos informa que a língua das pessoas pode ser contaminada pelo próprio inferno. Aí vem a pergunta. Você sabia disso? Pois bem, Tiago, capítulo 3, e o verso 6. Para essas pessoas, os outros sempre estão errados, mas elas se consideram as mais corretas, as mais certas. E é aí que começa esse espírito maligno chamado fofoca. Querido, será que só tem isso? Tem mais coisa? Calma aí, vamos lá, devagarzinho. Hoje você sabia, vai trazer um pouquinho de um assunto que precisamos aprender a lidar segundo a palavra do Senhor. Para quem está nesse caminho, para os fofoqueiros, os outros sempre estão, por exemplo, com inveja deles, quando na verdade é eles que não sabem de maneira alguma viver em comunhão com os demais. Essas pessoas são perigosas, pois possui um espírito de contenda em seus lábios, e elas promovem divisões e geram intrigas dentro da própria igreja. E aí eu te dou mais um endereço para depois você correr lá e ler. Corre lá e lê em Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. Quando eu cito aqui, eu poderia já falar o versículo, ler o versículo, mas é uma forma de você, como eu, ir lá, meditar, refletir, aprender e depois, claro, compartilhar tudo que Deus está revelando para você. Para quem não sabe, Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Ei, você sabia disso? Pega a visão. Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Uma pessoa que semeia contenda
pode ser muito, mas pode ser muito trabalhadora. Mas de certa forma eu vou falar a real. É um tropeço aos olhos de Deus. Ela mesma está trazendo abominação para dentro do corpo da igreja de Deus. Em outras palavras, ela está servindo a Deus com seus talentos, mas aborrecendo a Deus com seus maus relacionamentos. Ei, repito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Estou nele. E aí vem outra coisa que talvez você já ouviu, alguém pode ter comentado, uma coisa que às vezes nunca deveria acontecer, mas acontece no corpo, na igreja de Cristo. O que? A mentira. Pois bem, tem filhos, olha o que eu vou falar agora, tem filhos do diabo se passando por filhos de Deus. João capítulo 8, verso 44. O diabo, ele é o pai da mentira, e quem mente se torna seu filho, segundo a palavra. E há pessoas mentindo ainda dizendo que são filhas ou filhos de Deus, segundo a palavra. Não tem como isso ser verdade. E aí se torna mais outra mentira. E essas pessoas estão fazendo o mal a si e aos outros. A mentira corrói, para quem não sabe, a alma de quem a profere e corrompe também os relacionamentos entre os irmãos, pois ela destrói totalmente a confiança. Repito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E ainda surge o falso testemunho. Meu Deus. Gente, eu sei que hoje a palavra poderia ser aquela palavra, Deus vai abençoar, Deus vai isso, Deus... Querido, é a palavra do Senhor. E a palavra nos adverte, porque justamente, muitas vezes, se tem se tolerado essas coisas dentro do corpo da igreja. E aí, o resultado é que todos os membros, infelizmente, acabarão ficando doentes e muitos morrerão até espiritualmente. Por quê? Porque vem o falso testemunho. Infelizmente, por inveja, ciúmes e maldade, há pessoas difamando e dando falso testemunho de outros irmãos. E isso é motivo de grande alegria, é para o inferno e não para o céu. Nada faz o diabo tão feliz quando ver o povo de Deus se digladiando. Misericórdia, Senhor. E quando o irmão está em erro, o correto é ir a ele, corrigi-lo com espírito de mansidão, segundo Gálatas capítulo 6, verso 1. Ao invés de espalhar as faltas da pessoa que cometeu, é papel de quem diz ser discípulo do Senhor Jesus, que ficou sabendo desse erro, e tentar de fato é ajudar o transgressor sozinho. Você já leu Mateus capítulo 18, verso 15? Já leu ou não? Não leu? Corre lá e lê. Aí depois você coloca, olha, Mateus 18, 15, entendeu? Ok? Vamos lá. A Bíblia diz que a causa de toda contenda é sempre uma pessoa usada pelo inimigo. Como é que é? Como é que é? É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que a causa de toda contenda é sempre uma pessoa usada pelo inimigo, por Satanás. E onde está escrito isso? Já que a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 26, Provérbios, capítulo 26, verso 20. Querido, ao saber que o irmão está cometendo algum erro, é dever da pessoa que tomou conhecimento deste fato anunciar a liderança e não ficar espalhando entre os discípulos e principalmente a quem ainda é descrente os pecados, as falhas dos seus próprios irmãos. Quem faz deste modo
está mais a serviço do inferno, meu Deus, do que para o reino de Deus. Eu tenho que falar isso, porque muitas vezes eu fico vendo que se fala de tudo, se apresenta tudo, mas 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 14 ao 25, é para quem de fato não quer perder e luta contra o pecado, buscando realmente estar preparado para se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Eu digo para você, fechando hoje, você sabia, esta palavra aqui, Deus não é Deus de confusão, meu querido. Deus não é Deus de confusão, de contenda e nem de divisões. Observe o que eu estou dizendo. Deus não é Deus de confusão, nem de contenda e nem de divisões. Se tem confusão, Deus não está nesse negócio. Ou se tem contenda, Deus não está nesse negócio. Se aí tem divisão ou divisões, Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, de contenda e nem de divisões. Essas coisas devem ser combatidas urgentemente dentro do corpo, dentro da igreja de Cristo, usando a espada de dois gumes. Espada de dois gumes, sim. Usando a espada, a palavra de Deus, ok? Usando esta palavra. E digo mais para nós fecharmos, glória a Deus, é fundamental que a igreja, quem que é a igreja? Eu e você, somos nós. É fundamental que a igreja seja mantida, em nome de Jesus, pura, em perfeita harmonia, pois se não houver amor dentro deste corpo da igreja de Cristo, ela jamais será a igreja de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 13 e verso 35. Corre lá e leia. João, Evangelho de João, capítulo 13 e o verso de número 35. Que esta palavra alcance seu coração, que esta palavra, que não deixa de ser uma palavra doutrinária, nos levando à Bíblia, nos levando a refletir e muito mais a vigiar, que esta palavra, você agora, não fique só para você, mas você compartilhe, libere essa palavra nos grupos, libere essa palavra, porque esta palavra não é minha e não será nem sua, mas essa palavra vem da parte de Deus para aqueles que Ele mesmo escolheu a dedo. Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, que em nome de Jesus tudo que tem que acontecer segundo a vontade soberana de Deus, ainda hoje, Deus te alcance, te grude e não te solte até aquele dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? Se assim o Senhor nos permitir, amanhã nós temos o Café com Deus. Amém? E com certeza, como já muitos já estão sabendo, eu deixo de fazer o Você Sabia no domingo à tarde e entro com culto online com a minha família, sim, a Igreja Visão de Deus com a minha família. Às 18h30 você é meu convidado, Palavra do Céu, louvor, gente. Nós ensaiamos hoje, cada louvor lindo. Muitos vão se alegrar, vão sentir a presença do Senhor, como eu, as minhas irmãs, nós ensaiando, sentimos. Então, preste atenção. Palavra do céu, louvor e adoração. Você é meu convidado, tá bom? Domingo, às 18h30, te aguardo, tá bom, querido? Shalom. Deus te abençoe. Olha o meu abraço a cada um de vocês. Um beijo no coração, tenha uma boa noite. Que Deus hoje, hein, traga o que você está esperando. Em nome de Jesus. Amém? Shalom!